Em tom de ameaças, o atual mandatário da República fez novas declarações contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Desta vez, o presidente Jair Bolsonaro falou em ampliar, caso seja reeleito, o número de ministros da Suprema Corte, passando dos atuais 11 para 16 ministros. Para analisar essa questão, nós conversamos agora com Oscar Vilhena, que é professor e diretor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e integrante da Comissão Arnes. Olá, professor Oscar Vilhena, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, professor. Professor, antes da gente entrar nesta seara envolvendo o Supremo Tribunal Federal, com essa possibilidade de criação de novas vagas na Corte Suprema, como esta semana o senhor participou de um evento com o ex-presidente Lula aí, da sociedade civil, com a Associação Derrubando Muros, com o ex-presidente aqui em São Paulo, com várias entidades da sociedade civil. Eu queria que você trouxesse para a gente aí um balanço de como que foi esse evento e o que ele representa nesse atual momento no país, professor. Olha, o que me parece é que todos os setores que estão alinhados com a defesa da democracia, com a defesa dos direitos, com a defesa do meio ambiente, com a defesa de um processo econômico inclusivo, hoje estão convergindo para uma ação que, sem dúvida nenhuma, leve a vida dos brasileiros a uma posição muito melhor. Então eu vejo com muita felicidade esse momento, com muito ânimo esse momento, em que as forças democráticas brasileiras estão convergindo, né? E a democracia não é uma abstração, quer dizer, ela não é simplesmente um processo. A democracia é aquele regime que, de maneira muito mais potente do que qualquer outro, ele leva ao fortalecimento da qualidade de vida das pessoas. Quer dizer, não há regime autoritário que trate bem as pessoas. E as democracias, embora com as suas deficiências, são os regimes que, de fato, levam em consideração aquilo que mais importa para cada um de nós, que é o bem-estar, que é a educação, que é a liberdade, que é a possibilidade da gente realizar os nossos objetivos. Então eu vejo com muita felicidade a possibilidade de que setores democráticos brasileiros, que apesar das suas divergências sobre que tipo de política vão levar a cabo, esses setores estejam firmes na disposição de defender a democracia. Professor, então gostaria de trazer para essa nossa conversa essa questão que Bolsonaro disse recentemente como candidato, importante colocar também que foi uma proposta como candidato de aí alterar o número de ministros no STF de 11, os atuais 11 para 16. Isso poderia caracterizar uma intervenção do Poder Executivo sobre o Judiciário? Como que o senhor avalia essa declaração do então candidato? Olha, a declaração é uma tentativa clara de intimidação do Supremo Tribunal Federal. Tá? Quando se coloca isso na mesa é para dizer, ou vocês se submetem àquilo que eu entendo como correto, ou eu irei cortar a autonomia do Supremo Tribunal Federal. É uma estratégia, aliás, muito antiga. Tá? No Brasil, nas duas ditaduras que nós tivemos, tanto a ditadura Vargas quanto a ditadura militar, isso foi feito. Tá? Vargas aumentou de 11 para 16 o número de ministros e depois cassou aqueles que se demonstravam muito independentes. A mesmíssima coisa foi feita pelo regime militar. Tá? Mas não é só no Brasil que essa moda pegou. Tá? Outros países que se tornaram regimes autoritários, a Hungria, a Polônia, a Turquia, a Venezuela, todos eles praticaram essa estratégia. Ou seja, é a estratégia de submeter o poder judiciário aos mandos daquele que se propõe como o ditador de plantão. Professor, o que chama atenção num momento tão delicado, e aí o senhor trouxe no início da nossa conversa esse encontro de quem respeita a democracia, o Estado democrático, as instituições, no momento em que o país deveria estar discutindo propostas eficientes e propostas como saúde, educação, trabalho, combate à fome, insegurança alimentar, que venha essa narrativa para tirar o foco da discussão, que não deixa de ser importante, mas assim,
É como o senhor falou, só na ditadura se viu isso, não respeito à democracia, com esse intuito, como o senhor bem falou, e escreveu em um artigo sobre afronta ao Estado Democrático de Direito com essa proposta descabida de se criar mais vagas no STF. É isso mesmo, professor? Sem dúvida, você tem toda a razão que ao longo desses últimos 4 anos, e de forma mais intensa agora durante a eleição, são cortinas de fumaça que se criam. O que você está buscando, às vezes com essas propostas absurdas, com notícias absurdas, é tentar impedir que o eleitor possa realmente discutir aquilo que é fundamental. Né? O que é fundamental no Brasil de hoje? É a questão do emprego, né? É a questão da saúde, é a questão da educação, né? É a questão do meio ambiente, que a gente acha uma coisa meio longínqua, meio... Não, mas o meio ambiente é fundamental. Se a Amazônia não estiver preservada, não há chuva no Centro-Oeste. Se não houver chuva no Centro-Oeste, a colheita não se dá. Aí a inflação ameaça o quê? O preço dos alimentos. O Brasil perde internacionalmente, mas perde sobretudo internamente, do ponto de vista da alimentação da sua população. Então, esses temas que são centrais, eles ficam de fora. E nós ficamos discutindo, às vezes, factoides que não têm nenhuma relevância, mas que, de alguma maneira, são feitos com o objetivo, de um lado, de intimidar a sociedade brasileira, porque toda a discussão sobre o processo eleitoral, sobre cercar as urnas, é para que o eleitor tenha medo de votar, tá? Sobre aumentar o número de ministros do Supremo ou criar o impeachment de ministro do Supremo, para que os ministros não tenham coragem de decidir, como o ministro Alexandre Moraes decidiu essa semana sobre essa investigação maluca sobre os institutos de pesquisa. Então, na realidade, são cortinas de fumaça atrás de cortinas de fumaça para impedir que o eleitor acesse aquilo que é a verdade, aquilo que são os problemas centrais da vida brasileira, da vida cotidiana brasileira. Numa outra oportunidade que nós conversamos com o senhor, nós falávamos sobre a defesa da democracia. Isso que o senhor traz agora também, sobre essa necessidade, uma eleição em 2022, temos que retomar essa discussão em defesa da democracia. O senhor, inclusive, falava desenvolvimento desse cinturão democrático. Para esse segundo turno, esse cinturão se fortaleceu? E se fortaleceu, se isso aconteceu, isso tem impactado na população de uma maneira positiva, das pessoas entenderem que esse agrupamento em defesa da democracia é pela garantia da qualidade de vida, da qualidade... da existência da população, da melhora da vida da população mesmo? Olha, não tenho dúvida de que isso está acontecendo, né? Antes, pessoas que não se conversavam, porque eram de partidos políticos distintos, porque foram de uma administração ou de outra administração, hoje elas se encontram, eu diria até com uma certa felicidade, né? Parecia que era alguém que você estava brigando, mas a briga não era sua, né? Era uma briga lá dos seus avós, dos seus tios, que não tinha nada a ver com você. Então, eu tenho presenciado encontros muito interessantes, né? Entre pessoas que têm ideologias distintas, um é mais liberal, o outro é mais de esquerda, um é mais conservador, o outro é mais progressista. Isso, aliás, é magnífico, que nós sejamos diferentes, a sociedade é feita de pessoas que têm visões diferentes, você pode discordar. Agora, tem que haver um consenso em torno das regras do jogo, as regras democráticas, o modo como nós disputamos essas ideias sem necessariamente nos tornarmos inimigos, né? Nós discordamos e aí vamos para a disputa. E, eventualmente, aquele que ganha... né? Eventualmente não, aquele que ganha não pode extirpar, não pode alijar aqueles que perdem, e aqueles que perdem não podem sabotar aqueles que ganham. Quer dizer, a Constituição protege isso. Então, eu tenho visto cada vez mais as pessoas superando as suas inimizades e abraçando os outros. Isso me parece uma coisa muito positiva num Brasil tão dividido assim, né? E a democracia é a única possibilidade que nós temos
de deixar aos nossos filhos a possibilidade de que eles continuem podendo tomar as suas próprias decisões. Né? Quando você tem um regime autoritário, você interrompe, você castra uma geração inteira, os sonhos dessa geração, as possibilidades que elas têm de construir um mundo melhor, elas ficam eliminadas. Com a democracia se deem as mãos. O senhor é professor de Direito, é diretor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, integrante da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Professor, como que notícias como essa, declarações como essa, chegam no meio acadêmico? Como que essa repercussão é feita e como que é lidar com isso, com os futuros advogados, né, sabendo que o respeito à democracia, ao Estado Democrático de Direito, como é que é reverberar isso dentro do meio acadêmico, professor? Olha, eu não falo aqui como diretor, porque eu não falo institucionalmente, eu falo como professor, como militante, que há 40 anos defende a democracia. Olha, eu vejo as novas gerações que eu tenho o privilégio de ensinar nos últimos 30 anos como sedentas pela construção de um mundo, vamos dizer, mais harmônico, de um mundo muito mais preocupado com as desigualdades. Também uma geração muito mais preocupada do que a minha foi sobre os projetos de vida de cada um, sobre as diferenças entre as pessoas que devem ser respeitadas. Então eu sou sempre muito otimista com as novas gerações. Eu acho que elas são muito melhores do que a geração à qual eu pertenço. Né? E dentro da universidade, o que eu tenho visto também de maneira cada vez mais contundente é que tanto as pesquisas quanto o ensino, eles devem estar orientados para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária. Então, cada vez mais, né, nós falamos em pesquisa aplicada, ou seja, não é aquela pesquisa que se limita a atender o interesse do pesquisador, mas, sobretudo, uma pesquisa que possa redundar em algum benefício para a sociedade, num bem público para a sociedade. Então, essa geração vê, evidentemente, com muita estranheza os ataques à democracia, porque elas nasceram dentro da democracia, elas são beneficiárias da democracia, elas veem tudo isso como muito estranho, enquanto elas estão preocupadas em formar um mundo melhor, em criar um mundo ambientalmente mais estável, em criar um mundo mais justo, tem gente falando em acabar com as premissas básicas onde tudo isso é possível. Né? Então, eu acho que há um estranhamento, mas é uma geração bastante destemida, quer dizer, eles vão levar adiante e aperfeiçoar isto que as gerações anteriores construíram com muito suor, com muito sangue, com muita batalha. Né? Quem teve lá nas diretas, já como eu, há mais de 30 anos, né, vê com uma certa perplexidade, e agora nós discutimos urnas, com pessoas que querem desacreditar as urnas. Acho que essa geração ela fica incrédula disso tudo, mas certamente iremos superar essa fase, é uma fase obscura, né, que nós iremos superar. Com certeza, ter inclusive esperança nas novas gerações, né, professor? Então, conversamos com o Oscar Vilhena, que é professor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e membro da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Sempre um prazer falar contigo. Eu é que agradeço, um prazer falar com vocês. Abraço, professor. Até a próxima. Até logo.